Eu recebi uma pergunta interessante sobre o problema 11 da lista de Leigh Gauss, que seria esse daqui, que temos dois cilindros, tá? Uma com densidade volumétrica de carga e outro cilindro, que seria um tubo com densidade superficial. O problema está escrito de forma que no ponto P o campo elétrico é zero e está pedindo para determinar a densidade superficial de carga desse tubo cilíndrico para que isso aconteça, né? Então, eu vou explicar mais ou menos o sistema e vou daí depois mostrar a vocês qual que era a dúvida de fato da pessoa. Tá, temos esse então nosso problema, nosso sistema, que o campo elétrico é zero. Então, eu sei, né, que esse cilindro sólido deve estar gerando um campo nesse sentido e esse outro deve estar gerando um campo elétrico nesse outro sentido. As duas devem ter a mesma intensidade, o mesmo módulo, né, para que serem, né, a soma que seja zero. Bom, esse não é tanto o problema. O problema em si foi o seguinte: a pessoa perguntou, como se trata de um cilindro e ela é muito longa, né? Será que eu posso cortar o cilindro e pensar que esse cilindro, na verdade, se trata só de um disco? Esse aqui seria um disco e esse aqui um fio ou um anel, né? Esse aqui seria um disco, esse aqui seria um anel, né? Será que eu posso esquecer da parte da altura do cilindro e só pensar que é só um disco e esse é um anel e calcular o campo, né? E somar esses dois campos e de forma que eu possa calcular o que estou procurando, né? Primeiro, que tem vários detalhes aqui nessa proposta. Como se trata de um disco, né? Como se trata de um disco, a densidade volumétrica de carga tem unidade de carga dividida entre volume, certo? Então, se eu considero que essa densidade ρ é um disco, então não tem como definir para um disco uma densidade volumétrica, porque um disco não tem volume. Então, primeiro que esse aqui deveria se converter em sigma. E esse aqui que era um tubo, e eu faço o corte e ignoro a parte que tem altura, esse aqui deveria converter-se em densidade linear de carga lambda. Bom, primeiro que já aí converter de uma variável para outra já vai ser meio complicado. Mas vamos supor que por algum motivo a gente consiga manter nossas variáveis e não nos interessa isso. Tá? Será possível mesmo que eu possa considerar que são discos e esse fio ou esse anel com outros argumentos? Vamos lá, vamos analisar então o problema. Então, esses aqui são cilindros, certo? Elas então deveriam ter um tamanho, né? Ou seja, ela deveria ter uma altura, nesse sentido, esse deve ter uma altura, esse aqui deve ter uma altura, esse aqui deve ter uma altura. E o ponto P, onde a gente estaria calculando, não seria essa parte aqui. Seria uma região central aqui, mais ou menos. Esse deveria ser o ponto P. Por que deveria estar na parte central? O problema está informando que o cilindro é longo, mas não é infinito. Aí que está o problema, talvez, principal dessa análise de cilindros. Porque quando se trata de cilindros longos, né, não necessariamente são infinitos. E se não são infinitos, não deveria aplicar a lei de Gauss, porque a lei de Gauss, para poder ser utilizado, né, eu tenho que garantir que o campo elétrico seja constante em todos os pontos sobre a superfície da superfície gaussiana que eu estiver imaginando, certo? Então, vamos imaginar, né, um cilindro, tá, que está carregado e vamos a tentar desenhar como que se comportam as linhas de campo desse cilindro. Então, como se trata de um cilindro longo, mais ou menos deveria ser assim. Na parte central, o campo elétrico deveria estar apontando para fora. Na parte interna deveria de crescer assim, né? Dependendo de como ela varia, né? Ela cresce as linhas de campo, diminui à medida de que se afasta do centro, certo? Beleza. Na parte externa, ela se comporta como se fosse um cilindro, sem interessar nossa densidade de carga, tá? Bom, e nessa parte, pelo menos se comporta assim. Na parte das tampas, aí que está o problema. O campo elétrico já tem
curvaturas. Por que tem curvaturas? Porque o campo elétrico encontrou um limite. Aqui o campo elétrico não posso considerar que é uniforme, porque existe uma região onde não vai existir mais carga e as linhas de campo têm que se curvar, certo? Então esse seria o campo elétrico mais ou menos, né, entre muitas aspas, de um cilindro sólido de tamanho finito, tá? Só que eu não posso calcular o campo elétrico a partir da lei de Gauss com o método que eu estou querendo usar, né? Mas eu posso usar sim a lei de Gauss com uma condição, que esse campo que eu estiver encontrando tem que estar bem na parte central, só aqui, só nessa região. Se eu imagino um cilindro gaussiano só nessa região, aí eu posso concluir que essas linhas de campo, pelo menos para essa pequena região central do cilindro, são constantes, tá? O E aqui é constante o tempo todo. Aqui o E é zero, porque não tem campo. Nessa parte, pelo menos, aqui em cima já tem, mas aqui não tem, é zero. Então, o campo elétrico flui só através da superfície lateral. Então, eu posso aplicar a lei de Gauss para cilindros finitos sempre que o campo seja calculado bem na parte central do cilindro, tá? Na parte central, para não ter esses efeitos de borda que a gente tem do campo elétrico nessa região, tá? Meio que a gente ignora esta região. E por isso que a gente pega uma gaussiana só na parte central, tá? Então, por isso que meu ponto P deveria estar localizado aqui, né? No estrito caso. Bom, fazendo essa aclaração, né? Agora vamos analisar se de fato a gente pode concluir que calcular o campo elétrico de um anel e de um disco equivale a de um cilindro, né? Eu já adianto, não equivale, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que estamos no plano. Agora estamos no plano, certo? E esse aqui é um disco com densidade de carga sigma. E eu quero calcular o campo elétrico aqui, porque, né, estou procurando do lado de fora, certo? De um disco, tá? Não é esse aqui, não é um cilindro, um disco agora. Inclusive eu vou colocar um disco. Então o que acontece? Será possível que eu possa calcular de um disco a lei de Gauss, não para a lei de Gauss, por qualquer método que eu quiser? Ou seja, se eu pego um dq, será que eu posso calcular via integração o campo elétrico aqui? Olha, já adianto que é praticamente impossível, tá? Geralmente quando a gente tem discos, o máximo de problemas que a gente tem são os seguintes: temos o disco, né? Só um minuto, deixando temos um disco dessa forma e geralmente a gente calcula o campo elétrico no ponto de simetria aqui, né? Saindo do ponto de simetria, calcular o campo elétrico aqui é praticamente impossível, tá? Precisamos de matemáticas mais sofisticadas para encontrar o campo elétrico que não seja no ponto de simetria aqui. Mas aqui fica bem mais complicado, tá? Uma coisa eu posso talvez concluir, que o campo elétrico de fato deveria estar apontando nessa direção. Porque se eu desenho as linhas de campo desse disco aqui, deveriam se comportar-se mais ou menos assim. Certo? Na parte central deveria apontar para cima, nessa parte alguma coisa assim, nessa parte talvez seja assim. Então posso talvez concluir que de fato se o E pode apontar nessa direção. Mas calcular esse P, esse E nesse ponto P é difícil, tá? Tentem para vocês verem como se complica a coisa. Escolham um dq e tentem calcular via integração aí. Mas alguém pode pensar, tá, beleza, talvez não posso. Mas será que eu posso calcular a partir da lei de Gauss de um disco? Não. Por quê? Porque para que seja a lei de Gauss, preciso de uma superfície fechada. E a superfície fechada mais apropriada parece ser um cilindro que vai estar em seu interior o disco, certo? Então, aqui o fluxo deve ter um valor. Só que nas partes superiores da tampa do cilindro imaginário para a lei de Gauss, não, né, da superfície gaussiana, o E não é constante porque ela muda, né? O E está mudando de direção e sentido. Então, não posso concluir que o E é constante. Então, via lei de Gauss não posso. Tentem calcular via dq montando a integral. Já adianto que é bem difícil, tá? Então, não posso calcular o campo elétrico. Então, a estratégia de pensar que esse aqui se trata de um disco e calcular o campo elétrico aqui é difícil. E do anel funciona exatamente da mesma forma. Não posso calcular facilmente de um anel e
calcular o campo elétrico aqui no ponto P, né? É difícil, tá, gente? Bom, inclusive nunca vocês vão ver, nem em livros, nem em exercícios, calcular o campo elétrico do lado de fora. Geralmente vai pedir encontrar o campo elétrico na parte interna, que a gente sabe que é zero, pelo menos para um anel. Na parte central, né? A gente também, como eu já mostrei aqui, né? A gente calcula na parte de simetria do eixo. Beleza. Então tá. Mas vamos imaginar que por algum motivo a gente calculou, conseguimos calcular. Será então de fato que eu posso considerar que esses aqui são discos e esse anel e esse aqui são anéis? Então vamos lá. Será que eu posso ignorar a parte da altura do cilindro e como se trata de um cilindro que em princípio tem simetria na parte da altura, ou seja, o campo resultante de todas as partes deveria dar aqui, ué? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho discos um detrás do outro infinitamente, de forma que formem o cilindro, tá? Então, vamos supor que o cilindro está feito de discos, assim, certo? Vamos supor que eu quero calcular o campo elétrico aqui nesse ponto P do lado de fora do cilindro. Então, o que acontece? Aqui, né, o campo elétrico, a princípio, eu poderia concluir que está apontando nessa direção, um campo elétrico desse disco central aqui. E desse daqui. Bom, desse aqui, o campo elétrico deve ir mais ou menos assim, em linhas curvas, né? Deve aparecer um campo nesse sentido. E desse aqui deve aparecer um campo nesse sentido. Beleza. Ok. Vamos supor que a gente conclui isso. Então, se eu quiser calcular o campo elétrico, esse aqui deveria descompor, esse aqui deveria ter uma componente, esse aqui deveria ter uma componente, esse aqui deveria ter outra componente aqui, certo? Esse aqui, outra componente aqui. Beleza. Agora, essas duas cortaria. Tá. Perfeito. Parece que esses cilindros não interferem. Parece, mas não. A gente está esquecendo dessa parte aqui. Ainda sobrevivem as componentes no eixo X. Então, esse cilindro se participa. Esse disco se participa. Esse disco se participa na contribuição do campo no ponto P. Tanto do cima como de baixo. Porque ainda esse componente aqui sobrevive. E são duas componentes ainda que apontam na direção horizontal. Portanto, eu não posso ignorar as partes de cima e de embaixo do cilindro. E não posso pensar que esse cilindro posso trabalhar como se fosse um disco. Porque, né, os cilindros que estão em cima e de embaixo participam no campo elétrico ainda. Então, eu não posso fazer essa aproximação, tá? E do anel, exatamente acontece a mesma coisa, tá? Vai ter contribuição tanto desse aqui, né, desse aqui e desse aqui. Então, vou ter campo elétrico que é contribuído a partir desse anel e desse anel. E não só isso, depois de ter, né, concluído que tem que contribuir esses anéis, eu deveria de diferenciá-los, né, e depois integrar a tamanho deles desde um tamanho menos A até um tamanho A, né, a uma distância menos A até uma distância A, e que faça uma varredura na altura total do cilindro, né? Então, eu não posso, de fato, pensar que um disco se trata de um cilindro sólido, se trata de um disco, nenhum tubo se trata de um anel, tá? São cilindros e são tubos, não posso fazer alguma outra coisa. A forma de calcular o campo elétrico é pela lei de Gauss, pensando que de fato se trata de cilindros e não de discos nem de anéis. Eu imagino porque que dá essa vontade, né, de fazer essa aproximação. Porque na figura que eu coloquei um cilindro e outro cilindro um do lado do outro, parecendo um disco e outro anel. E, né, dá uma vontade, né, de pensar, e se eu penso que é um disco, talvez o efeito seja o mesmo, né? E se o outro do anel, talvez o efeito seja o mesmo e não tenha que necessariamente trabalhar com cilindros, né? Mas não, a partir da análise que a gente viu, não podemos pensar que esses são anéis nem discos, beleza?